equilíbrio, primeiro a gente tem que entender o que é equilíbrio. Primeiro, se a gente lidar com um ponto material que é um corpo que tem dimensões desprezíveis, para o corpo estar em equilíbrio, a resultante das forças que agem sobre o corpo tem que ser zero. Então, se a gente somar todas as forças que agem sobre o corpo, tem que dar zero. Se der zero, o corpo está em equilíbrio. Aqui, por exemplo, o pêndulo. Um pêndulo está sendo segurado com uma força F, aí ele vai estar traçando o cabo e vai ter o peso para baixo. Então, se a gente falar que esse pêndulo está em equilíbrio, quer dizer que peso mais a força, mais a tração tem que ser zero. Então, a resultante das forças que agem sobre ele tem que ser zero. Então, para a gente fazer uma soma, como força, peso e tração são grandezas vetoriais, a tração ela não está na mesma direção do peso nem a mesma direção da força. Então, a gente tem que decompor a tração. A gente vai ter tração em X e tração em Y. A tração em X, se a gente considerar o ângulo com relação ao eixo X, a tração em X vai ser D cosseno, porque onde o vetor fecha e tem o ângulo é o cosseno. E o D em Y vai ser D seno. Então, como o corpo está em equilíbrio, as resultantes em Y tem que ser zero e a resultante em X tem que ser zero. Então a força tem que ser igual à tração em X e o peso tem que ser igual à tração em Y, para que o corpo esteja em equilíbrio. A gente também pode fazer pela regra do polígono. O vetor sempre ele começa aqui e termina na ponta da seta. Então, quando a gente vai somar pela regra do polígono, a gente pode somar até 3 vetores. A gente pega um vetor, coloca o final dele com o início do outro. A gente vai ligando os vetores, sem mudar a direção e o sentido deles. A gente só coloca o final de um vetor ligado com o início do outro. Aqui, por coincidência, deu um triângulo retângulo. Ou a gente pode calcular por Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado, ou considerando o ângulo, a gente pode fazer seno, cateto oposto sobre hipotenusa, peso sobre tração, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, força sobre tração, e tangente, cateto adjacente sobre cateto oposto. Não, cateto oposto sobre cateto adjacente, peso sobre a força. Aí a gente consegue achar os valores dos vetores. Então, sempre que a gente fala que um corpo tem equilíbrio, a resultante das forças é zero. Se a gente somar todas as forças que estão agindo sobre o corpo, a resultante vai ser zero. Não quer dizer que não tenha forças agindo sobre ele, mas se somar todas, o resultado vai ter que ser zero. Deu para entender? Sim.